é pobreza, Baixada Fluminense. Não, faz parte até porque eu sou artista independente. Não, mas assim, porque o canto da Baixada é o que eu costumo brincar, né? O meu disco, inclusive, vocês estão vendo esse programa, segue a gente lá no Instagram, eu tenho um canal muito bacana que tem uns filmes bacanas lá, umas produções muito legais, que são independentes, mas são de qualidade bacana pra caramba. E também nas redes sociais, né? Porque a gente precisa que vocês sigam a gente para a gente aumentar o nosso público. Verdade. Porque isso acaba gerando mil coisas, inclusive trabalho. Graças a Deus. Aproveita para seguir o canal aqui. O canal Toca Aí. Toca Aí, porque é isso, né? Então, assim, eu comecei a pensar, né? Quando, vamos lá. E aquela coisa, meu disco vai sair ano que vem, então eu vou ligar para todo mundo lá e vou fazer o lançamento do disco lá, junto com a música. E eu sou louco para ir lá. Inclusive, assim, agora eu tenho um amigo que está lá trabalhando no governo e tal, e a gente está fazendo todo um contato para a gente uma comunicação para poder ir para lá. Fazer. E aí é isso. Então, assim, cara, eu como compositor, eu sempre fui aliás, a minha arte ela foi construída da seguinte história, né? Eu nunca pensei só na fama, sabe? Vou virar famosão, vou virar um popstar. Eu sou um pesquisador do samba, faço samba e sou sambista por opção, né? Decidi ter o samba como minha profissão artística, musical, para discutir a minha negritude, a pobreza da minha região, a política da minha região, entendeu? Como artista. Existe um objetivo aí. Exatamente. E aí, assim, essa coisa da música, para mim, hoje eu entendo quando o Luiz Carlos fala, não precisa fazer muita coisa, né? Você precisa fazer uma coisa de qualidade, sim, né? sim. Coisa que a gente estenda. E, assim, o desafio, por exemplo, de ser um morador da Baixada Fluminense é a gente conviver numa região que ela não dá oportunidade para ninguém, nem artística, nem profissional, nem intelectual, entendeu? Então, assim, você tem uma galera, uma massa muito grande, né? A população da Baixada Fluminense hoje está quase 7 milhões de habitantes. Nossa, gente, nos 13 municípios, né, cara? Tu imagina, eu como artista não enxergar isso só como uma região. Né? Você compreende que essa região é um grande curral eleitoral dominado, né, por um sistema onde não tem educação de base para todo mundo, onde a maior parte das pessoas não tem o ensino fundamental completo. Então isso é um processo que você acaba sendo segregado, né, sendo usado e levado para lá. Né? E aí as pessoas também não compreendem um artista, porque elas só reconhecem um artista quando ele aparece nas grandes mídias, né? Na televisão e tal, fulano. Aí você ganha uma certa importância, que não é, na realidade, isso, né? Uma carreira construída passo a passo. Sim. Foi o que o Luiz Carlos da Vila me ensinou. Falou, cara, você constrói uma carreira e respeito alheio com o conjunto da obra. E a gente está malhando essa obra aí. Cada dia a gente faz uma coisa. Cada dia é um pouquinho, né? E tá certo. Quero voltar também a Caxias, porque como o senhor já tinha citado, mais um dos talentos de Caxias, Thiago Testa, onde nós tivemos a oportunidade de entrevistá-lo. Então, se você não assistiu a entrevista com ele, clica aqui e assista. E eu quero levar o senhor para a pandemia, onde nós estávamos conversando aqui atrás das câmeras. E o senhor falou que o senhor se descobriu, né, na pandemia. Conta por quê para as pessoas. Assim, o artista independente, né, um artista como eu, que decidiu cuidar da própria carreira, eu virei meio que maldito no Rio de Janeiro. Conta por quê. Conta por quê, é verdade. Assim, eu sou, né, com muito orgulho, devo dizer, o primeiro artista do subúrbio do Rio de Janeiro que detém toda a propriedade intelectual e autoral da sua obra. Ponto. O que eu quero dizer com isso? É que as músicas que eu produzo, os discos que eu produzo, eu não tenho atravessadores, sabe? Não tenho um produtor que divide comigo esses rendimentos. Quando eu boto as músicas na plataforma digital, eu não tenho outros organismos que dividem esse rendimento comigo, ele vem direto para mim. E aí, como negro da Baixada Fluminense, sambista, e você querendo organizar a sua própria história, a sua própria carreira, você vira inimigo do mercado, que é muito covarde isso. Só que hoje, assim, por incrível que pareça, a gente se libertou dessas pessoas
porque hoje a gente tem as plataformas digitais, a gente está tudo digitalizado. Sim. E aí como é que eu me descubro como uma pessoa de valor? Porque eu já tinha, desde 98, construído uma carreira e no enclausuramento da pandemia é criada a Lei Aldir Blanc. E o que é a Lei Aldir Blanc? A Lei Aldir Blanc é uma lei de incentivo à cultura, né? De incentivo ao artista popular, só que com a condição de você sentar no computador e você botar lá, como é seu nome? O meu nome é Birajara Silva de Souza, o meu CPF é eu tenho CNPJ? Tenho, eu boto meu CNPJ, aí lá embaixo ela fala, agora define o que você quer fazer para você captar esse recurso que está sendo oferecido. Aí eu quero escrever um livro, e o livro vai se chamar isso, o tema é esse. Então você desenvolve todo um processo. E aí eu me vi, porque na Lei Aldir Blanc tinha umas regras, que você tinha que ter conteúdo, tinha que ter anos de carreira, e era uma coisa muito interessante, tomara que isso não mude, né? Porque eles respeitavam, por exemplo, a hierarquia. Se eu disputo um edital, eu empato com alguém no edital, um projeto meu, e essa pessoa tem menos tempo de carreira que eu tenho prioridade nesse edital. E aí eu comecei a ver essas grandezas dentro do edital, escrevi o projeto, né? Cumpri todas as regras de inscrição, e a gente foi habilitado para fazer um podcast falando sobre a cultura e a arte da Baixada, né? Toda essa segregação, falta de apoio do poder público e tal, sempre o esquecimento disso. E vale até dizer que agora está saindo todo mundo na porrada para poder escrever projeto, vereador, porque ninguém nunca... É mesmo? O nego começou a tratar a gente igual lixo lá, né? Caramba! Que pedir dinheiro, vai arrumar um trabalho. Agora todo mundo está saindo para poder entrar, porque tem 3 milhões que vai rolar aí. E aí, não, deixa a gente escrever também. Entendeu? Aí você fala, tá. E aí, quando eu vi essas grandezas, eu falei, pô, então tá, então valeu a pena todo esse sacrifício, todo esse trajeto, caminho, né? a trajetória que eu te trouxe até aqui. E aí eu virei um cara um pouco mais confiante na minha carreira, embora de todo esse processo, né, de isolamento, né, e de destruição da cultura brasileira, eu acabei me encostando, assim, me organizando, vivi o processo de aprendizagem, de produção, que assim, quando você nunca fez uma coisa e submete a fazê-la, você vai cometer alguns erros, normal, que os outros não virão. Faz parte, né, Mas, do processo. E eu tento falar isso com a minha galera, sabe? Assim, você não precisa de ninguém para escrever o seu projeto. Se você tem um mínimo de raciocínio, é só você chegar lá, ler com atenção e fazer, porque você consegue fazer. Porque a proposta do projeto, do edital, é justamente essa, que você se liberte de quem sempre te oprimiu, de quem sempre te explorou. Diz que pode te representar. De quem sempre te explorou. Mas as pessoas não compreendem, né? Elas leem aquilo lá e saem correndo. E aí não tem nem questão de discussão racial aqui não, sabe? Mas aí o cara procura um branco lá que tem faculdade, o cara vai lá e toma o dinheiro dele todinho. Aí toma aqui, isso aqui é o que te cabe e tal. Então, eu sou meio que maldito por causa disso, sabe? Eu não discuto muito, mas aí eu falo, não precisa fazer não, cara, deixa que eu faço, pode deixar que eu consigo fazer. E se eu não conseguir alguma coisa, eu peço ajuda ao amigo ali, ao outro ali, falo, vem cá, cara, me explica aqui, que é isso que todo mundo deve fazer. Então eu me descobri como artista de valor, embora nunca tivesse tido recurso nenhum, na pandemia, entendeu? Assim, tipo, a busca de recurso desses editais, desses projetos e da Lei Aldir Blanc e Paulo Gustavo, ela é, na realidade, um grande benefício para todos nós, artistas, independentes principalmente, mas que a gente precisa ter um pouco mais de coragem, né? De sentar e estudar e concluir, né? Buscar o conhecimento, né?